Tava fazendo aqui uma reflexão, Paulo. As mulheres falam que nós iludem, mas elas iludem mais do que nós. O vizinho meu aqui tá casado tem 1 ano. Quando ele namorava, a mulher dele vinha deitar na rede aqui na área aqui do lado de casa, e eles ficavam balançando na rede, conversando e eu escutando. Uma vez ela falou pra ele assim: você tem um olhar tão bonito, seu olhar parece o olhar daquele primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Olha. Outra vez ela falou pra ele, ela chama ele de pequeno, ela disse: pequeno, a minha amiga Suzete Gaia disse que gostou muito de você. Disse: ah, o pequeno é uma pessoa tão humilde, assim, tão gente boa, uma família tão humilde, né? E ele parece um pouco assim aquele cantor Alexandre Pires, do Só Pra Contrariar. E esse pequeno, Paulo, é mais feio do que roubar de um cego pra jogar sinuca. Pensa num bichinho feio. E ela elogiando ele. Aí depois casou, agora as pessoas vêm na casa dela, eu fico ouvindo a conversa. Ela disse: e aí, como é que tá? E ela já tá assim, a conversa já mudou. Ela disse: é como diz a história, ruim com ele, pior sem ele, né? Se é o que Deus me deu, eu tenho que atolerar. A mulher ilude a gente também, Paulo. Eu fui iludido e levei chifre e as coisas não é fácil, não. E o pequeno tá no mesmo rumo, meu vizinho. Eu me emocionei, é difícil. Tava fazendo aqui uma reflexão, Paulo. As mulheres falam que nós iludem, mas elas iludem mais do que nós. O vizinho meu aqui tá casado tem 1 ano. Quando ele namorava, a mulher dele vinha deitar na rede aqui na área aqui do lado de casa, e eles ficavam balançando na rede, conversando e eu escutando. Uma vez ela falou pra ele assim: você tem um olhar tão bonito, seu olhar parece o olhar daquele primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Olha. Outra vez ela falou pra ele, ela chama ele de pequeno, ela disse: pequeno, a minha amiga Suzete Gaia disse que gostou muito de você. Disse: ah, o pequeno é uma pessoa tão humilde, assim, tão gente boa, uma família tão humilde, né? E ele parece um pouco assim aquele cantor Alexandre Pires, do Só Pra Contrariar. E esse pequeno, Paulo, é mais feio do que roubar de um cego pra jogar sinuca. Pensa num bichinho feio. E ela elogiando ele. Aí depois casou, agora as pessoas vêm na casa dela, eu fico ouvindo a conversa. Ela disse: e aí, como é que tá? E ela já tá assim, a conversa já mudou. Ela disse: é como diz a história, ruim com ele, pior sem ele, né? Se é o que Deus me deu, eu tenho que atolerar. A mulher ilude a gente também, Paulo. Eu fui iludido e levei chifre e as coisas não é fácil, não. E o pequeno tá no mesmo rumo, meu vizinho. Eu me emocionei, é difícil. Tava fazendo aqui uma reflexão, Paulo. As mulheres falam que nós iludem, mas elas iludem mais do que nós. O vizinho meu aqui tá casado tem 1 ano. Quando ele namorava, a mulher dele vinha deitar na rede aqui na área aqui do lado de casa, e eles ficavam balançando na rede, conversando e eu escutando. Uma vez ela falou pra ele assim: você tem um olhar tão bonito, seu olhar parece o olhar daquele primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Olha. Outra vez ela falou pra ele, ela chama ele de pequeno, ela disse: pequeno, a minha amiga Suzete Gaia disse que gostou muito de você. Disse: ah, o pequeno é uma pessoa tão humilde, assim, tão gente boa, uma família tão humilde, né? E ele parece um pouco assim aquele cantor Alexandre Pires, do Só Pra Contrariar. E esse pequeno, Paulo, é mais feio do que roubar de um cego pra jogar sinuca. Pensa num bichinho feio. E ela elogiando ele. Aí depois casou, agora as pessoas vêm na casa dela, eu fico ouvindo a conversa. Ela disse: e aí, como é que tá? E ela já tá assim, a conversa já mudou. Ela disse: é como diz a história, ruim com ele, pior sem ele, né? Se é o que Deus me deu, eu tenho que atolerar. A mulher ilude a gente também, Paulo. Eu fui iludido e levei chifre e as coisas não é fácil, não. E o pequeno tá no mesmo rumo, meu vizinho. Eu me emocionei, é difícil. Tava fazendo aqui uma reflexão, Paulo. As mulheres falam que nós iludem, mas elas iludem mais do que nós. O vizinho meu aqui tá casado tem 1 ano. Quando ele namorava, a mulher dele vinha deitar na rede aqui na área aqui do lado de casa, e eles ficavam balançando na rede, conversando e eu escutando. Uma vez ela falou pra ele assim: você tem um olhar tão bonito, seu olhar parece o olhar daquele primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Olha. Outra vez ela falou pra ele, ela chama ele de pequeno, ela disse:
Pequeno, a minha amiga Suzete Gaia disse que gostou muito de você. Disse, o Pequeno é uma pessoa tão humilde, assim, tão gente boa, uma família tão humilde, né? E ele parece um pouco assim aquele cantor Alexandre Pires, do Só Pra Contrariar. E esse Pequeno, Paulo, é mais feio do que roubar de um cego pra jogar sinuca. Pensa num bichinho feio. E ela elogiando ele. Aí depois casou, agora as pessoas vêm na casa dela, eu fico ouvindo a conversa. Ela disse, e aí, como é que tá? E ela já tá assim, a conversa já mudou. Ela disse, é como diz a história, ruim com ele, pior sem ele, né? Se é o que Deus me deu, eu tenho que atolerar. A mulher ilude a gente também, Paulo. Eu fui iludido e levei chifre e as coisas não é fácil, não. E o Pequeno tá no mesmo rumo, meu vizinho. Eu me emocionei, é difícil. Tava fazendo aqui uma reflexão, Paulo. As mulheres falam que nós iludem, mas elas iludem mais que nós. O vizinho meu aqui tá casado tem 1 ano.